Boa noite, irmãos e irmãs. A palavra de hoje da meditação do Evangelho está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, de versículo 25 ao 37. O bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que se lê? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todos os teus pensamentos, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões que o despojaram e, depois de terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu e passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nela azeite e vinho, colocou sobre sua própria montaria e o levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: Tratai dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz tu o mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É bom lembrar aqui essa parábola do bom samaritano que Jesus nos conta. Porque um doutor da lei faz essa pergunta para Jesus para pô-lo à prova. Um doutor da lei, um homem que conhecia o Antigo Testamento e muito bem. Os partidos religiosos do tempo de Jesus eram os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. É um partido político e religioso que estava sob o domínio de Roma, ensinava a verdade, mas não vivia a verdade, porque era submissa a Roma. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus e saduceus, todos corrompidos pelo poder. Se vestia de roupas finas, colocava franjas e letreiros nas suas roupas, mas por dentro era como um sepulcro. Lindo por fora, mas por dentro era só podridão. Então, ensinava a verdade, mas não vivia a verdade. Como em outras passagens, Jesus vem dizer: cuidado com a doutrina do fariseu. Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Um doutor da lei, para pôr Jesus à prova, faz essa pergunta: qual é o maior mandamento da lei? E eles conheciam esse mandamento. Então, faz isso para pôr Jesus à prova. A lei de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Jesus nos vai recordar aqui. A primeira tábua eram as 2 tábuas da lei. Então a primeira tinha os 3 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão
e guardar domingos de festa. Esses eram os 3 primeiros mandamentos. E o 7º mandamento estava na segunda tábua, que era de amor ao próximo. E Jesus reduziu aqui em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, na segunda tábua estava honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. E ele, para justificar-se, pergunta a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus dá um exemplo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então esse homem é atacado no caminho por ladrões e passa um sacerdote, que era um homem da lei, vê o próximo dele sofrendo, meio morto, e passa adiante. Não socorre, não tem misericórdia. Passa também um levita, que era também um homem da lei, vê aquele ser humano no chão, meio morto, e passa adiante e não o ajuda. E vem um samaritano que se move de compaixão e se vai ajudar. Por que Jesus usa de um samaritano? Que o samaritano não era bem visto diante dos judeus. Era tido como pecador público. Os judeus se justificavam santos e os samaritanos pecadores. Então Jesus usa de uma pessoa que para eles era inferior, era pecador. E por isso eles não amavam o próximo. Era só da boca para fora, não de coração. Então, esse samaritano vem diante deste homem movido no chão, caído, meio morto, tem compaixão, pega ele, coloca na sua carruagem, né, e leva para uma hospedaria. E o mais interessante observar aqui, era de costume quando a pessoa se machucava, passar primeiramente o vinho, depois passava o óleo. E aqui a gente observa que ele passa primeiro o óleo, o azeite, e depois ele passa o vinho, para mostrar que o óleo da unção do Espírito Santo e o vinho da Eucaristia, que é o sangue de Cristo. Então, o óleo do Espírito Santo, ele é ungido, e o sangue de Jesus da Eucaristia, é o vinho que acontece no sacrifício de Cristo. Primeiro ele passa o azeite, depois o vinho, coloca sobre a sua montaria e leva uma hospedaria. E lá o deixa e diz: dá 2 denários, e o que gastar mais na volta te pagarei. E na interpretação de uma homilia de Santo Agostinho, é do século III do século IV, observamos que Santo Agostinho diz: essa hospedaria é a igreja, é a casa de Deus. Os 2 denários é a palavra de Deus e a Eucaristia. Então, é o pão da palavra e o outro é o pão eucarístico, que nos sustenta, que nos dá força. Nós comungamos nas homilias o pão da palavra. No ambão, comungamos o pão da palavra, a partilha da palavra. E na mesa da Eucaristia, comungamos o corpo de Cristo, que está presente, corpo, sangue, alma e divindade. Então, as 2 mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, que nos sustenta. Santo Agostinho vem dizer que esses 2 denários é a palavra de Deus e a Eucaristia. A hospedaria é a igreja, é a barca de Pedro, é a arca. Como aconteceu no dilúvio, só escapou que estava na arca, que foram salvos. Então quem está nessa barca, nessa hospedaria, que é a igreja, também será salvo. E essa volta dá 2 denários e diz: o que gastares a mais, na volta te pagarei. Santo Agostinho vem dizer que na sua volta Jesus virá para nos salvar. Na sua vida gloriosa, ele virá para nos redimir de toda a nossa culpa. Aquele que está em estado de graça, está preparado
irá morar com Jesus no céu. Como ele fala lá em João 14, Evangelho de São João, capítulo 14. Irei para o Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas. Irei preparar um lugar para vós, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, essa belíssima explicação. E o samaritano, aqui, significa o próprio Cristo. O amor ao próximo, o amor ao irmão. Esse bom samaritano aqui dessa parábola é Jesus Cristo. O amor porque ele se entregou para nos resgatar do poder das trevas e do pecado. Morreu por nós, derramando seu sangue na cruz para nos salvar do pecado, da condenação e da morte do corpo e da morte da alma. E aqueles homens, Jesus perguntou para ele, qual dos três usou de misericórdia? Que foi próximo daquele homem. Ele falou, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus diz, vai, vós, e faz o mesmo. Porque ele não fazia. Se justificava com aparência. Era como sepulcro caiado. Lindo por fora, por dentro sua podridão. Ensinava preceito, mas não vivia o preceito. Ensinava doutrina, mas não vivia a doutrina. Era só teoria, mas na prática era totalmente diferente. Se julgava santos, melhores que os outros, não fazia o bem. Então Jesus vem nos mostrar a verdade vivida no Evangelho. Esse homem, esse bom samaritano é Jesus Cristo. Então, esse samaritano tem compaixão do homem, ele toca na sua ferida, colocando o óleo da unção, o azeite do Espírito Santo e o sangue da Eucaristia, que é o vinho novo da nova aliança. E depois coloca sua montaria e leva para a hospedaria, que é a igreja, e dá 2 denários para cuidar dele. E diz, o que gastar a mais, na volta te pagarei. É na volta de Cristo, na sua ressurreição. Na sua vinda gloriosa, que ele virá para nos levar para morar com ele para sempre, na eternidade. Que linda explicação desse Evangelho que Jesus nos deixou para a nossa salvação. É amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. E amar também o próximo como a si mesmo, a nós mesmos. Esse é o amor maior. Deus nos deu os 10 mandamentos. Jesus resumiu em 2. O primeiro mandamento simboliza os 3. E o segundo mandamento, os 7, da outra tábua da lei. E os fariseus não tinham palavra para vencer Jesus, porque armava cilada para pô-lo à prova, para pegar Jesus numa falha, no defeito, mas não encontrava. E sempre era derrotado. Que Jesus era o Filho de Deus e conhecia a fraqueza dos corações dele e as suas falhas. E essas são palavras de salvação que nós devemos ler, ouvir, guardar, observar, colocar em prática com humildade, com oração, com perseverança, para que nós possamos ganhar a vida eterna. Estava e estou e permanecer unido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.